Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui a essa pintura. Eu já fiz o vídeo aí desse roxinho, dessa boina, né, de como a gente fez. E agora eu vou estar mostrando a vocês aqui como eu vou fazer essa pele. Vamos ver se hoje a gente consegue andar mais um pouquinho nessa pintura, né? Já tô aqui preenchendo a pele com o nosso salmão bebê. Vocês já conhecem, já sabem que funciona muito bem essa cor, né? Mas você pode criar sua própria cor também aí, tá bom? Ó, aqui eu vou estar fazendo preenchimento dos lugares de marcação aqui da pele. Eu já vou preenchendo as duas para ser mais rápida. E aqui tem uma mãozinha bem aqui. Eu esqueci de riscar, mas eu vou fazer aqui. São só uns dedinhos. E aqui, ó. Essa mão. Ok. Vamos lá. Bom, como é que eu vou fazer essa parte? Eu vou focar mais aqui, né? E a gente vai pintar agora. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Aqui eu vou precisar de... Eu vou dar uma iluminada. Com um pouquinho do branco. Vou pegar aqui. Eita, tá sujo. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. Eu vou iluminar aqui esse joelho, que são partes que vai ressaltar mais aqui. Aqui. É tipo uma luzinha pra quando a gente for fazer a sombra, a gente saber. Aqui também é o joelho. A leitura de sombra e luz do nosso desenho, a gente que mesmo que faz, né? Você vai ver o que tá próximo, alguma coisa que tá em cima, geralmente vai gerar sombra embaixo. É todo esse processo aí, tá bom? Aqui ficou muito arredondado, ó. Tá errado aqui, deixa eu consertar. Ó, aqui é uma mão estirada. Então, aqui, ó, tem um braço aqui, um antebraço, ó. Pra gente não deixar essa mão muito estranha, né? Aqui é só uma sombrinha mesmo. Aqui é por vida, pincel caindo. Será que aí na sua casa é assim também? Aqui é toda hora. Bom, ainda mais agora que eu tô meio destreinada. É que os trem caem a toda hora mesmo. Ó, peguei aqui um pouquinho do pêssego.
Na sombra aqui da perninha. Aqui, ó, sombra mais forte. Tira o excesso. Já pega um pouquinho da mais escura. Já vou jogando junto aqui. Ó, as pernas é isso. Aqui em cima. A mão. Mão é um negócio, né? Pra gente pintar. Gente do céu. Fiz só um pouquinho a divisão aí. Vou trabalhar com um pincel mais fino, que é uma região muito pequena. Então, a gente tem que melhorar aqui esse negócio. Deixa eu pegar um pouquinho de água pra unificar essas cores aqui. Tinta dura não dá certo. É muito ruim de trabalhar. Isso é uma coisa real. Eu não sei, gente, nem que horas são, viu? Nesse momento. Tenho que ali cuidar do almoço. Hoje é domingo. Amanhã eu trabalho. Amanhã a Juju vai pra escola. Ai, a rotina toda começa de novo. Mas vamos que vamos, né? A Deus toda honra e toda glória. Sempre. Pronto, amor, é isso aí. Não dá pra botar muita coisa aí não, senão fica... Aqui, ó, tá um pouquinho sem tinta. A gente tem que corrigir essas falhinhas, né? Porque senão depois que a peça for lavada, vai demonstrar falhas. E a gente não quer isso, né? Pronto.
Ok. Aí a gente vem aqui com a própria sujeirinha. Com a sujeirinha aqui, ó. Já vai fazendo a cobertura, né? Aqui mesmo eu já cubro. Pincel em pé. Ó. Pincelzinho tá aprovado. Não é tão durinho quanto o que a gente tá acostumado da Condor, né? Mas na falta dele, ele supre. Sem falar que é mais em conta, né? Com R$ 13 eu comprei aquele pacotinho todo. Foi um achado isso aí, viu? Ó, pronto. A mão já tá ok, né? Precisamos fazer mais alguma coisa aqui nessa mão. Marcar aqui os dedinhos. Pronto, é isto. Pele, ok. Agora, vamos pra roupa. Cadê o pincel? Vamos lá. A roupa a gente tem partes com branco. Nós vamos usar o branco e o azul. Azul marinho. Então, que eu vou pegar logo o branco, fazer logo essa basezinha aqui. Da gola. Eu vou ter que fazer aqui, só vou pintar isso aqui mesmo. E eu volto outra hora pra gente fazer. Ó, onde você olhou que aqui meio tem uma farinha de tinta, ó. Tem que corrigir, tá? Porque a gente acaba deixando. E aí, quando lava, aparece mais ainda. E a pintura da gente tem que estar... O teste é a lavagem, né? Lavou, continua impecável. Tudo definido. Pronto. Aqui eu só fiz aqui essa parte, onde mais tem o branco que eu posso utilizar é as meias. Eu já vou pintar também. Lembrando que
Esse aqui, gente, ó, essas meias, eu já vou ter que fazer a sombra direto nela. Não posso deixar ela secar muito, senão eu não consigo fazer essa sombra. E aqui, nessas outras partes, onde eu coloquei o branco aqui, essas bordinhas aí, não precisa. Pode deixar ela secar. Eu quero que o branco fique bem vivo nessa parte aí. Ok. Pronto. Agora a gente já vem. Eu vou utilizar o mesmo tom. Ui, meu Deus. Desculpa, gente. Bati aqui no. Ó, é aqui mesmo eu vou. Ó. Peguei um pouquinho do cinza. Ó. Bem pouquinho, para depois espalhar. Aqui, ó. Tiro todo o excesso dessa tinta e venho puxando para o centro. Quero fazer um bolo de limão hoje ainda. Tem que dar tempo. Com vontade de fazer esse bolo. E tem um chantilly que eu comprei para fazer o bolo de Júlia. Eu tenho que usar ele. Eu vou fazer um chantilly de limão. Será que vai dar certo? Olha, a nossa meia está ótima. Pronto, aqui, ok. Fazer essa voltinha da gola aqui, gente. Ok. Um pouquinho de sombra também aí. Um dedinho de nada. Ok. E agora a gente vem já com o azul. A gente vai preenchendo. Deixa o branco já aqui a postos, né? E vamos lá. Eu vou preencher tudo, ela tem essas listrinhas ali. Mas eu vou preencher ele tudo. Pra depois eu consertar essa parte. Preencher essa parte aí, sabe por quê, gente? Porque dá muito trabalho já deixar duas listrinhas brancas aí agora. Aqui é assim mesmo, some mesmo a marcação. E se você não tiver prática no sumiço dessa marcação aqui, pinte por partes. Ó. Aí aqui eu já venho com o branco
E vou fazer aqui, ó. É a sombrinha, a melhor, a iluminação da roupa. É isto. Perfeito. Aí a gente limpa o pincel de novo, senão não vai pegar o tom escuro. E lá vamos nós para outra parte. Aqui tem mais um tomzinho escuro. E aqui vai ser vermelho, então nessa parte pra cá é azul. Lembrando a vocês que eu tô usando o mesmo pincel que eu tava usando da outra vez lá, no outro vídeo. Eu uso praticamente o mesmo pincel, só mudo mesmo quando é algo assim muito pequeno, que o meu pincel não dá uma boa amplitude, não alcança. Aí eu vou mudar, tá? Mas de básico, sempre assim o mesmo pincel. Pense bem, gente, se a gente tá querendo usufruir da pintura para ganho, né, para pintar para venda, né? A gente tem que ver os custos daquilo que a gente está usando, né, os nossos gastos, né? Tem que incluir nosso tempo. E assim, sempre uma discussão quanto ao valor, né, que a gente pode cobrar. E às vezes as pessoas não têm muito, não querem, né, pagar. Quer dizer, eu mesmo vi algumas pessoas que fazem bordado, né, em máquina. A máquina faz bordado, não é uma pessoa, não é um bordado à mão. E as pessoas valorizam, né? E aí quando uma pessoa pinta algo assim, feito à mão, como é esse caso nosso, né? Muitas pessoas não dão o crédito, o valor, né? Não querem pagar o que a gente propõe, estipula. Então, isso tudo também é muito, assim, desgastante, né? Aqui pode até não ser muito valorizado em alguns lugares do nosso país, né? Mas lá fora é muito valorizado. Pintura é. Trabalhos manuais, sim. Mais do que aqui, infelizmente. Mas isso é algo pra gente lutar e conquistar espaço, né? A gente que tem que conquistar o nosso espaço. Vocês acreditam que eu tô com fome? Gente, eu tô pintando e tô com fome. Tomei um café bem rápido, hoje acordei super cedo. Porque minha filha, gente, acorda
6h30 da manhã. Tem hora que 5 horas tá de pé, querendo me levantando. Mamãe, levanta, que está cedo, o sol já raiou, já é dia. Bem assim. Ô, gente, é uma comédia. Ela fez 4 anos. E já tá desse jeito. Falei, quero ver quando estiver trabalhando, se vai querer acordar cedo assim. Pronto, a gente preencheu a parte da roupa. Eu esqueci de fazer a mão aqui, não foi? Agora que eu vi. Então, vamos fazer as iluminações. Aqui é básico. Pronto, eu deposito lá, eu tiro, limpo o pincel e vou espalhar essa tinta. Eu vou espalhando. Sempre assim, nas bordas. Entendeu? Aqui também, ó. E é isto. Depois a gente vai usar um pouquinho do preto e vai fazer essa sombra ficar mais acentuada esses lugares aí. Mas isso a gente não vai fazer agora. O que podemos fazer agora? Podemos pintar já o vermelho, né? Que é um vermelho profundo, eu não quero. Preciso de um vermelho mais aberto. Esse aqui tá meio líquido. Milagre achar uma tinta líquida nesse lugar aqui. Ó. Eu não tenho ainda aquele pincelzinho menor para fazer esses preenchimentos. Não é correto fazer com o filete, tá? O filete é só para cobrir, não para pintar. Por que que eu falo isso? Porque quando você cobre com o pincel filete, quando você pinta, né, com pincel filete, você precisa de uma quantidade maior de tinta. E o que que acontece? As cerdas do pincel vão ficando cheias. E se você não tiver uma limpeza adequada para esse pincel, logo após você terminar essa pintura de preenchimento, o que vai acontecer? Seu pincel vai ficar com umas cerdas duras, cheias de tinta, e já não vai mais servir para você fazer a principal função dele, que é cobrir o desenho, né? Essa parte da cobertura do desenho. Por isso, gente, não é aconselhável pintar com o pincel que você faz acabamento.
pintar preenchimento, né? Pronto aqui. Ok, né? Gente, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Ele tá aí em torno de 30 minutos. Eu vou finalizar e volto em outro vídeo para dar continuidade a essa roupinha. Fazer todo esse acabamento aqui, né? Essas linhas que vão ter aqui, o sombreamento, eu preciso esperar secar também para fazer isso. Aí vou iniciar também os sapatos. E a gente já faz o menininho completo. Faltando o ursinho, a bolinha, o barco e o chão, né? E também alguns elementos aqui, que eu fiz um quadrozinho aqui. Como se estivesse no ambiente de quarto, né? Tem que fazer o pé de parede, tudo direitinho. Pra ficar o ambiente de quadro. Por hora é isso aí, nossa imagem. É isto. Tá ficando bem bonito. E eu espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai voltar pra finalizar esse vídeo, finalizar essa pintura, tá bom? Tô fazendo ela em pedaço porque realmente é grande, né? E não dá pra gente pintar. E agora eu tenho que dar uma paradinha também pra ver que horas são, ver o que eu preciso fazer lá na cozinha de almoço, né? Tem uma criança pra dar comida. Então, tenho que me virar nos 30. Quero fazer um bolo de limão também, vou ver se já bato a massa agora de manhã. E aí, à tarde, se Deus me permitir, eu vou tentar continuar, tá bom? Agradeço a vocês por estarem aqui comigo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. E os próximos, acompanhe os próximos, a continuação dessa pintura e mais outros vídeos que a gente já tem no canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Nos ajude a crescer, tá? É um prazer ter você comigo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Assim que tiver condições, eu estarei respondendo com muito prazer a cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo. Beijo.